Bom dia para todos. Eis que eu tenho uma notícia muito alegre para vos dar. Jesus ressuscitou dentre os mortos. Este é o dia que o Senhor fez para nós, alegramo-nos e nele exultemos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Concluído então todo o período quaresmal da Páscoa, desde aquele dia que Jesus foi para o deserto, recebemos as cinzas na testa, fizemos uma longa caminhada, um período que nos surpreendeu nessa Páscoa, de um período que nunca visto, porque estamos celebrando uma Páscoa com tanta morte, tantas vidas humanas, tantas perdas. É uma pergunta que se faz. Mas vamos encontrar razões muito bem, fatos, evidências muito claras que nós vamos apontar para uma falta de fé, de um compromisso mais autêntico nesses nossos dias de hoje. Vamos ver aqui, a Páscoa do Senhor. A Páscoa é a festa da vitória da vida de Cristo que venceu a morte e a vida nova para os cristãos. Jesus ressuscitou dos mortos. O coração da nossa fé está centrada nesta afirmação. Sem esta verdade, não se é cristão. É o que afirma São Paulo. Se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. Por isso, por sua vez, São Paulo aponta para o nosso compromisso cristão. E nós somos testemunha disso. Os sinais de morte de nosso tempo não podem mais prevalecer. Deus interveio para esmagar a injustiça e todo o mal. Os cristãos não são mais derrotados pelo desânimo, pelo conformismo, mas precisam correr a anunciar aos seus irmãos que Cristo ressuscitou. Está vivo. E nos convida a ressuscitarmos com Ele para a vida nova. Estarei convosco até o fim do mundo. Esta é a boa nova anunciada. Estarei com vocês, mesmo diante desses sinais de morte que nós estamos vivendo. Vamos ver a primeira leitura aqui do Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 34, 37 a 43. Leitura do Atos dos Apóstolos. Naqueles dias Pedro tomou a palavra e disse: Vós sabeis o que aconteceu em toda a Judéia, a começar pela Galileia, depois do batismo pregado por João, como Jesus de Nazaré foi ungido por Deus com o Espírito Santo e com poder. Ele andou por toda parte, fazendo bem e curando todos os que estavam dominados pelo demônio, porque Deus estava com ele. E todos nós testemunhas de tudo que Jesus fez na terra dos judeus, em Jerusalém. Eles mataram pregando numa cruz, mas Deus ressuscitou no terceiro dia, concedendo-lhe manifestar-se não a todo o povo, mas as testemunhas que Deus havia escolhido. A nós que cremos e bebemos com Jesus, depois que ressuscitou dos mortos, e Jesus nos mandou pregar ao povo
testemunhar que Deus constitui o juiz dos vivos e dos mortos. Todos os profetas dão testemunha de todo aquele que crê em Jesus recebe em seu nome o perdão dos pecados. Esse é o dia, mais uma vez, que o Senhor fez para nós. Cantemos, se alegramos, regozijamos, desejamos ao nosso coração que esse dia memorável é o dia da vitória, é o dia de extermínio de toda mal, toda assombração, todo o caos que estamos vivendo hoje. Evangelho João, capítulo 20, versículo 1 a 9. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao túmulo de Jesus, bem de madrugada, quando ainda estava escuro, e viu que a pedra tinha sido retirada do túmulo. Então ela saiu correndo e foi encontrar Simão Pedro e o outro discípulo, aquele que Jesus amava. Ele disse: tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde colocaram. Saíram então Pedro e os outros discípulos e foram ao túmulo. Os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro no túmulo. Olhando para dentro, viu as faixas de linho no chão, mas não entrou. Chegou também Simão Pedro, que vinha correndo atrás, entrou no túmulo, viu as faixas de linho deixadas no chão e o pano que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, não posto com as faixas, mas enrolado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo que tinha chegado primeiro ao túmulo. Ele viu e acreditou. Veja aqui o que é uma hierarquia de um domínio, não é um domínio, um respeito por aquelas pessoas que Deus escolhe como testemunha. Todos são testemunhas, mas tem um que Deus deu o poder. Veja que o primeiro discípulo que correu mais do que Pedro não entrou por respeito a Pedro e ficou esperando. Então, de fato, eles ainda não tinham. Aqui tem um fato que eles viram e acreditaram. Ele viu e acreditou. De fato, eles ainda não tinham compreendido a Escritura, segundo a qual ele havia ressuscitado dos mortos. Bom, vamos supor assim que eu recebo uma notícia: olha, eu vou depositar uma quantia X na tua conta amanhã. E você diz assim para ele: manda um comprovante para me saber. Isso não é fé. Os discípulos, mesmo não tendo a afirmação absoluta, por um motivo, ele acreditou ele acreditou no que viu, que Jesus não estava ali. Mas ele não tinha compreendido. Ele viu e acreditou. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquele mesmo dia, o primeiro dia da semana, Deus, olha só, Deus criou o mundo antigo em 7 dias, descansou, e daí Deus acrescentou um dia, como nós chamávamos antigamente de lambuja para nós. Deu um dia de graça para nós, que é o primeiro dia da semana, esse dia que o Senhor fez para nós, que estava escrito aqui. Este é o dia que o Senhor fez para nós.
há mais de graça. Alegramo-nos, exaltemos nele. Esse é o dia. Naquele mesmo dia, o primeiro dia da semana, dois dos discípulos que Jesus ia para um povoado chamado de Emaús, distante a 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversava e discutia, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Por isso que é bom às vezes a gente prestar atenção. Às vezes o Senhor Deus está caminhando conosco, nós temos tantos distraídos que nós não percebemos. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não reconheceram. Então Jesus perguntou: o que ides conversando pelo caminho? Eles, porém, com o rosto triste e com um deles chamados Cleófas. Será que esse Cleófas aqui é o marido de Maria, de Cleófas? Com certeza que sim, porque ele conheceu muito bem o fato que tinha acontecido em Jerusalém. Pode ser que seja Cleófas, o marido de Maria, que estava no pé da cruz. Ele diz: tu és o único, vendo Cleófas diz, tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabes o que lá aconteceu nesses últimos dias? Eles perguntaram: o que foi? Então aí já entrou mais conversa. Os discípulos responderam: o que aconteceu com Jesus de Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras, palavras, diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes, nossos chefes, entregaram para ser condenado à morte e crucificado. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já se faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada no túmulo e não encontraram o corpo de Jesus. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que esses afirmavam que Jesus estava vivo. Eles, porém, insistissem com Jesus, dizendo, depois de toda a conversa, eles insistiram com Jesus, dizendo: fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando. Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, Jesus celebra a Eucaristia novamente com ele. Quando se sentou na mesa com ele, tomou o pão, abençoou, partiu e lhe distribuiu. Nisso os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Porém, num instante, desapareceu da frente deles. Veja, muitas vezes nós não conseguimos decifrar ou deixar um espaço em nós, um tempo, para que a gente possa perceber esse Deus. E exatamente é na partilha, é no momento que Jesus se aproxima de nós para nos consolar. E muitas vezes, por nós andarmos triste, cabeça baixa, desolado, distante, que nós não reconhecemos. Por isso é que a partir do momento que ele celebra a Páscoa com Jesus naquele momento, os seus olhos se abrem.
veja que na Eucaristia, se você for tomar a Eucaristia com Jesus, não existe Eucaristia sem partilha. É isso, um erro gravíssimo, uma mesmice do nosso ser humano. Nós comungamos, mas a partilha, a Eucaristia é uma partilha. Eu tenho que comungar com Jesus para poder transmitir essa novidade de hoje. Alegrai-vos hoje. Jesus ressuscitou diante dos mortos e nos deu esse privilégio, como ele disse que no passado muitos desejaram comer essa Páscoa comigo e não puderam. Estes sinais que vocês poderão presenciar hoje são os sinais que Deus nos vem demonstrar. Então, como eu disse, por que nós estamos celebrando uma Páscoa de tantas mortes? Uma lição tirada da história de Israel, vou anexar aqui hoje. Não quero que vocês ignorem que os nossos antepassados estiveram todos sobre o nuvem, que todos atravessaram o mar e que na nuvem e no mar todos receberam um batismo que os ligava a Moisés. Todos já foram batizados naquele tempo. O batismo não é uma coisa recente, inventada. O batismo já aconteceu aqui. Todos também comeram o mesmo alimento espiritual. Que alimento espiritual? O maná que Deus fazia chover todo dia, que eles comiam. E lá naqueles dias, Deus disse assim: olha, todas as manhãs vocês levantarão para recolher o maná. Cada um recolha o necessário somente para comer aquele dia. Todo dia você tem que ir lá. Por isso que eu digo, todo dia você tem que se alimentar de Jesus. E muitas pessoas, naquele tempo, desobedeceram a advertência que a hora era para recolher, para comer hoje, não amanhã. E aqueles que recolheram o maná do dia para o outro, no outro dia tinha bicho. Por isso é um alerta também para aquelas pessoas que estão enfrentando hoje todo esse caos e que estão pensando na economia da manhã. Cuidado para seu alimento amanhã não está. Não amanhecer coberto de bicho como aqui. Temos o necessário para viver. Todos também comeram do mesmo alimento espiritual. E todos beberam da mesma bebida espiritual. Porque bebiam de uma rocha espiritual que os acompanhava. E essa rocha era Cristo. Apesar disso, a maioria deles não agradou a Deus. E a prova é que caíram mortos no deserto. Tudo isso aconteceu para não servir de exemplo, a fim de que não cobiçamos coisas más, mas eles cobiçaram. Bom, a gente diz para não matar, eles matam. A gente amará desde a primeira coisa, e não. Foi uma advertência que eles falaram. Não se tornem idólatras, como alguns deles, dos quais diz a Bíblia: o povo se sentou para comer e beber, e depois levantaram-se para dançar.
e não pratiquemos a fornicação, como fizeram alguns dentre eles. Pereceram 23.000 num só dia. Bom, no Brasil já morreu mais de 1.000. Na França, não sei quantas mil. A Itália, mais de 20.000. Nos Estados Unidos já ultrapassou isso. Está entendendo? O que foi que levou essas mortes naquele tempo? Foi deixado uma advertência para nós. Os idólatras, depois, durante a Páscoa, o pessoal dançava, ia para os bailão, durante os 40 dias, show, discoteca, foram dançar. E o que aconteceu? E não pratiquemos as fornicações. Quer dizer, fornicação aqui é uma série de sujeira. Como fizeram algum dentre eles? Pereceram 23.000 num só dia. Nem tentemos o Senhor, não tentar o Senhor, como fizeram alguns deles e pereceram vítimas da serpente. Não reclamem contra Deus. Não reclamem, gente. Como alguns deles reclamaram e pereceram sobre as mas não do exterminador. Aquela primeira passagem da desobediência, da quarentena que Deus fez lá no deserto antes de partirem, naquele a última praga, foi anunciado: vocês matam um cordeiro, passam o sangue na porta, que é representando o sangue de Jesus Cristo, que é uma proteção que o mundo abandonou. Estamos vivendo esse caos de morte nessa Páscoa, as mesmas Páscoas que aconteceram, que foram mordidos pelo exterminador do Egito. Naquela noite, quem desobedeceu foram dançar pelas ruas e foram pegos de surpresa. E quem estava dentro das casas, pelo sangue do cordeiro, o anjo viu e não entrou. E depois o povo disse um dia lá para Moisés: nós já estamos enojados de comer esse maná todo dia. E veio uma praga, umas cobras que mordiam. Então Moisés, Deus disse: pega uma cobra, faz uma haste, levanta, pendura lá, quem olhar para ela será salvo. Você que foi mordido pela essa serpente desses tempos atuais, Jesus tem um antídoto para te curar. Que hoje, filho, você que está em casa, isolado, porque foi mordido. Nem todos foram mordidos por essa serpente, que estão nas UTIs, que estão morrendo, mas aqueles que já foram curados, são milhões de pessoas que estão curadas, eles têm a defesa do organismo, que não contrairão mais essa praga. Então essa cura por um vírus espiritual, Jesus hoje oferece muito mais do que uma cura que você teve internado 10 ou 15 dias lá no hospital, que está curado, está vivo, respirando. Desculpa. Mas Deus quer mais do que isso dessas pessoas. Que você seja curado nessa Páscoa e se alimente daqui para frente desse Jesus. O Senhor fez uma advertência nessa Páscoa para nós. Uma Páscoa diferente, como o pessoal está falando. E tem muita gente que ainda não caiu a ficha para muita gente.
Tem gente querendo ir para as ruas, dançar, festejar, fazer suas viagens, cruzeiro, né? Vamos pensar nesses dias amargos, difíceis de nós. Vamos colocar as nossas vidas nas mãos de Jesus e de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil. Peça a ela que ela nos dê, a cada um brasileiro, uma feliz Páscoa para você. Uma feliz Páscoa vinda do céu, oferecido gratuitamente. Se você não pudesse sacramentar, ouve pelos meios de comunicação, né? Tudo o que a igreja está oferecendo para você, para depois você não dizer, reclamar aqui, que Deus é vingativo, que Deus está nos punindo por injustas causas. Será? Faça um exame de consciência daqui para frente. Esse é o dia memorável, como eu repito, esse é o dia que o Senhor fez para nós. Um dia a mais. Só que esse dia do domingo, que nós chamamos o primeiro dia da semana, que Deus estava celebrando a vida contigo, filho, todos os dias nas igrejas. Para onde é que você ia? Trabalhando os domingos, vai para o supermercado comprar. O dia que o Senhor fez para nós estava sendo profanado. Você não respeitava os domingos. A maioria das pessoas, o shopping enchiam. Veio a lei dos domingos. Esse domingo o Senhor tinha feito para nós somente para dedicar a Ele. Esse dia não era nosso. Não é para você fazer nada. Também não é para ficar em casa, é para rezar, visitar os amigos, entre família. Esse dia. Que vou pedir por amor de Deus, se não é pedir demais. Eu que celebrava a missa todos os dias, lá no Carmelo. Eu ficava triste por ter 4, 5 pessoas dentro da igreja. Cadê esse povo? Será que essa advertência não é para a gente também abrir os olhos, como aquele discípulo de Emaús? Estavam cegos? E quando eles celebraram a ceia, os olhos se abriram. Abre os teus olhos, filho. Que essa Páscoa não fique na mesmice, como um calendário de 2020, mas que os outros calendários, você lembre, como marca, como Moisés mandou, celebrar esse dia da libertação do povo. E que eu acho que o mundo pode ser liberto, mas uma parcela depende de nós. Uma feliz Páscoa para vocês.